Os pilares da espiritualidade livre. No último vídeo, nós falamos sobre o que é espiritualidade sem dogmas e eu expliquei um pouco sobre a minha experiência, a minha história de não me sentir pertencente com a, né, e não me sentir, né, diante daquilo que eu acredito, incluída, e cheguei a algumas conclusões, né? Na verdade, não são conclusões, são experiências, né? São estudos, e a partir daqui vamos ir moldando esse lugar que eu estou construindo, eu vou ir moldando e eu quero que você me ajude, né? E nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor, falando daquilo que eu acredito, e do que você precisa, através do que eu precisei, tá? Experiência própria, para começar nesse caminho de viver, de descobrir, de estudar, de se conhecer aquilo que está dentro de você. O que é a espiritualidade para você? E eu chamei esse caminho de pilares, porque não são regras, você não precisa seguir por esse mesmo caminho, nessa mesma ordem, você é livre para experimentar o que você desejar aqui, inclusive para trazer a sua experiência, para compartilhar comigo, né? Você pode pôr aí nos comentários ou pode me chamar. O primeiro pilar que eu acredito ser necessário é estar num caminho do autoconhecimento e se autoconhecer. Esse caminho de acreditar em si mesma, de fazer uma busca espiritual através do que você mesma acredita e questiona, precisa de ter algum questionamento. E a gente só se questiona quando nós estamos num caminho de autoconhecimento. Seja ele qual for, né, que você escolher. Se for através de sessões de terapia, se for através da análise, com um psicólogo, de estudos, de práticas espirituais, através de cursos, de mestres, se for através de estudos mesmo, né, leituras, através de medicinas da natureza, do sagrado feminino, seja qual for o caminho que você escolher, você precisa dele. E é impossível entender seus questionamentos sem entender o que questionar. E o autoconhecimento aqui não vai servir para você encontrar seus gatilhos, não estar mais em relacionamentos tóxicos, por exemplo, lidar com a sua família. É claro que vai ajudar nisso tudo, caso você ainda não tenha, né, feito nenhum caminho, mas principalmente é para se questionar as suas sombras, questionar o quão tóxico você também é, né, sobre como você não consegue lidar com a sua família. Não é um pilar de conforto, é um pilar de questionamento, de encontrar o desconforto e questionar por que está desconfortável e, né, onde buscar, que lugar, quando. E o mais importante, até onde você dá conta de lidar sozinha com esses seus questionamentos. Quantas vezes você para e pensa sobre ele e tenta lidar com ele? E até onde é hora de pedir ajuda? E qual ajuda você vai pedir? Para quem você vai pedir essa ajuda? Observar e questionar sempre, orar e vigiar todas as situações. O segundo pilar é a autorresponsabilidade. Para uma busca individual, você tem que se autorresponsabilizar. Isso quer dizer que você tem que saber exatamente quais são as suas responsabilidades diante de todas as situações que lhe aparecerem. Quando você resolver ou experimentar por conta própria, por exemplo, uma oração, uma prática, uma magia, um contato com um guia, né? A autorresponsabilidade exige maturidade e exige um conhecimento prévio, que você adquiriu, né? Você adquire nos lugares pelos quais você passou ou por aquilo que você estudou, né? E tem base, inclusive, praticar a espiritualidade individualmente é preciso pensar muito, mas muito mesmo, antes de fazer algo. Então você precisa saber o mínimo de como fazer as coisas, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma oração para quem? Qual a força que ela chama? O que ela diz? Qual o significado dela para o universo? Quem, né,
que você está convidando para entrar na sua vida? Qual que é a origem dessa oração? De que crença ela vem? Quais são as consequências dela? Para que ela serve? Eu vejo, por exemplo, muita gente orando para propósitos completamente diferentes dos verdadeiros propósitos que uma oração deve ter. Mas aí é outro assunto. Terceiro pilar, empatia. Não venha me dizer que você é uma pessoa espiritualizada se você não consegue ser empática, se você não consegue enxergar e entender os problemas alheios. E até os que você causa, né? E nem observar uma realidade que não seja a sua própria, né? Seu próprio umbigo. A gente é capaz de questionar sobre a visão da empatia, né? Quarto pilar, evolução. Se você tem um mínimo de conhecimento espiritual ou religioso, você sabe que o propósito de uma busca espiritual é evolução. Então, um dos seus objetivos deve ser evoluir. Claro que, né, a espiritualidade, a fé vem de um lugar onde nós buscamos conforto e acolhimento. E onde claramente... É claro que a espiritualidade e a fé, elas vêm de um lugar de onde buscamos conforto e acolhimento. E de um lugar onde claramente por causas mais diversas, né, ajuda para situações impossíveis, para nos livrarmos de perigo, até para pedir bens materiais. E tudo bem, não existe uma regra que diga que isso não possa ser feito. Pelo contrário, né, nos é orientado contar com nossos guias, nossos mentores, nossos mestres espirituais, e por que não com Deus, né, em todas essas causas. Mas isso é através da fé de um parâmetro religioso. Quando nós falamos em fé e espiritualidade, né, de uma forma livre e individual, nós precisamos começar a nossa busca como um personagem que todas as histórias espirituais, oráculos, etc., nos contam. É sobre a ótica do despertar espiritual, é sobre a jornada do herói. E o herói é aquele que está sempre em evolução e apenas vai encontrando em seu caminho pessoas e situações que ajudam em seu único propósito, evoluir. Para finalizar, nosso último pilar. Estudos e conhecimento. Esse eu não preciso nem explicar, né? É óbvio. E antes que me perguntem por onde começar a estudar, né? Eu digo por onde seu coração chamar. Começa a praticar daqui, que ninguém te mande. Porque é aquilo que você sempre... O que é aquilo que você sempre teve curiosidade de saber, que sempre te chamou, que você sempre teve interesse? Não importa a regra, não tem uma regra básica de você tem que começar por isso ou por aquilo. Desde que você comece a estudar e continue, porque o estudo, né, na busca da evolução e da espiritualidade, ele é fundamental em qualquer fase dessa busca.